Eu nasci em Ilhéus e me deram o nome de Rui. Depois meu pai me registrou como Rui do Carmo Póvoas. Nasci em 1943, no dia 19 de maio. Me criei no Pontal de Ilhéus. Estudei no IMEE, curso de ginásio, curso científico. Depois fiz faculdade de filosofia aqui em Itabuna. Depois fiz algumas especializações fora daqui, inclusive um mestrado no Rio de Janeiro. Sou professor de língua portuguesa e trabalhei no magistério durante 50 anos. Escrevo em verso e escrevo em prosa. Eu tenho 24 livros publicados e continuo ainda produzindo em prosa e verso. Sou professor aposentado desde 2013 por força da compulsória, mas não vim para casa para criar galinhas. Eu vim para casa para continuar escrevendo, para continuar produzindo. Sou membro da Academia de Letras de Ilhéus, sou membro fundador da ALITA, Academia de Letras de Itabuna, e dirijo um terreiro de candomblé de origem Nagô, nação Ijexá, que é um terreiro chamado Ilê-Axé, Ijexá, Orixá, Olufon. Há 50 anos o terreiro está em atividade. Minha mãe era Maria Mercedes do Carmo, uma mulher do candomblé, empregada doméstica negra. Meu pai era um branco latifundiário da família Póvoas. Meu pai era letrado, meu pai lia em latim, italiano, espanhol, escrevia muito bem. E desde tenra idade ele me empaturrou de livros, jornais e revistas. Aos 14 anos eu já tinha lido Machado de Assis, os românticos, os realistas. Já era familiarizado com a produção literária brasileira. Quando eu cheguei no curso de ginásio, tinha um professor de português chamado Pedro Ferreira Lima, de saudosa memória, que ele nos fazia escrever uma redação mensal. E as redações eram lidas e comentadas uma a uma na sala de aula. A primeira redação que eu fiz para ele, ele cobriu de elogios. Aí eu descobri que eu tinha pendência e facilidade para escrever, e daí em diante não parei mais. O Jabuti e o Gigante foi o primeiro livro que eu li. Eu sentia um cheiro gostoso do livro. Era um livro ilustrado, de capa dura. Além da história que contava, havia o formato do livro que era agradável, bonito de se ver, gostoso de se cheirar. Eu lia e relia a história do Jabuti que venceu o gigante com a ajuda de um peixe-boi. Eu passei tempos delirando quando eu lembrava daquela história, não é? Como um ser tão fraco venceu um ser tão poderoso. Só mais tarde, nos meus 16 anos, eu encontrei uma história parecida, foi de Davi matando Golias com a tiradeira, né? Então foi a primeira história que eu li. E eu vivia lendo. Havia publicação de certas revistas, uma revista chamada Parque de Diversão, uma revista excelente. Havia o Guri. Os personagens de o Guri eram personagens que educavam a criança. A Parque de Diversão vinha desde palavras cruzadas, carta enigmática, era notícias da história do mundo, da história do Brasil. Então eu vivia lendo. Eu sentia um prazer enorme de ler. E eu, até hoje, se eu não ler, eu não durmo. Eu sinto falta da leitura como quem sente falta do oxigênio. A leitura me alimenta. Não importa o assunto, o importante é ler. E sou encantado pela leitura de livros de literatura, não só a brasileira, como a literatura universal, né? E depois eu vim descobrir que, lendo, eu viajei pelo mundo todo. Como assim? Nos meus 15 anos, eu tive tuberculose, numa época em que nem se pronunciava a palavra. Quando uma pessoa de tuberculose morria, o remédio era tirar a fechadura, destelhar a comieira e tirar o sal de dentro de casa, porque a doença morava nesses lugares. As crianças eram proibidas até de passar pela calçada de uma casa onde havia uma pessoa tuberculosa. Eu passei 1 ano e 1 mês, 1 ano e 6 meses,
dentro de um quarto, só minha mãe entrava no quarto. Meu irmão não podia chegar nem na porta, porque tuberculose era difícil de curar. Então, o que era que meu pai fazia? Me dava livros. Eu li a Bíblia 6 vezes. Quando chegava no fim, eu voltava para o começo. O livro não era um artigo disposto a quem quisesse alcançar. Era artigo de luxo. Então, eu li vários livros espíritas. Naquele tempo não havia livro da religião afrodescendente. Havia muito livro espírita, não é? Publicado por vários líderes espíritas. Eu li uns 10 a 12 livros espíritas. Muito bem. E li romances. Comecei pelos românticos, me encantei com Machado de Assis, com Dom Casmurro, Memórias Póstumas de Brás Cubas, aquele romance narrado por um autor defunto, Dom Casmurro, aquela mulher que não se sabia se ela era de fato uma falsária fingida ou aquilo tudo era o Bentinho que via nas desconfianças dele, né? Então essa coisa da literatura, o mundo da literatura me encantava. As histórias que os autores contavam eram histórias universais, contando coisas miúdas, eles alcançavam a dimensão maior do espírito humano, da cultura humana, e aquilo me embevecia. Eu não via o tempo passar lendo, era preciso que minha mãe ficasse insistindo comigo, está na hora de almoçar, está na hora de jantar, apaga essa luz, vá dormir. Entende? Porque eu me deitava e ficava lendo até adormecer. Só que a leitura, em vez de me dar sono, tirava o sono. E aí eu tive a oportunidade de ler com fartura, uma ação da qual eu não me arrependo. Eu hoje sou o resultante não só do que meus pais e meus professores fizeram, mas também das leituras que eu realizei. A minha primeira obra publicada eu devo a Adinalva Melo do Nascimento e Dr. Sônia Nazaré de Andrade. Foi este livro, Vocabulário da Paixão. Eu vinha produzindo versos ao longo do tempo e guardando. Um dia, numa visita que Adinalva me fez, eu mostrei a ela. Ela disse, me dê que eu vou levar esses originais para casa para eu ler. E levou. O que fez ela? Levou para o Dr. Soane, que nesse tempo ele era o diretor-geral da FESP, e disse, Dr. Soane, eu vim lhe mostrar a produção de um de nossos professores, que é Rui Povas. Não há como publicar este livro não, Dr. Soane. Dr. Soane disse a ela, me dê os originais que eu vou olhar. No dia seguinte ele mandou chamar de novo e disse, vamos publicar o livro de Rui. Juntou muita gente, e daí em diante eu não parei mais. O segundo livro foi minha dissertação de mestrado, A Linguagem do Candomblé, graças à intervenção do meu orientador, Celso Cunha, né, que era uma sumidade em língua portuguesa no Brasil. E os livros deles eram editados pela José Olímpio, ele levou para José Olímpio e a José Olímpio aceitou a edição. E o livro foi publicado, foi lançado aqui em Itabuna. Houve vários lançamentos que naquele tempo, lançamento de um livro era um fenômeno, não é? Hoje é uma banalidade. Então, e daí em diante eu não parei mais de escrever e publicar. A Viagem de Orixalá talvez seja a produção minha que eu mais gosto. Por quê? Quando eu escrevi este livro, eu estava às portas da morte. Eu estava com câncer de próstata. Para me levantar, com o tratamento que eu fazia, me deixou muito fraco. Eu não tinha energia sequer para andar, né? E aí a intuição vinha forte. Repare, como é que aquele corpo fraco, eu vomitava noite e dia, tonto. Quando eu me levantava, era seguro pelas paredes, fechava os olhos e o romance vinha. E eu ia produzindo, e eu ia escrevendo. Às vezes eu estava tão fraco que não podia escrever, anotava frases telegráficas num papel e guardava. Quando eu superei, peguei este material, porque se eu tiver alguma coisa anotada, mesmo que eu esqueça, ela volta.
Mas se eu não tiver um lembrete, não volta nunca mais. Bom, nesta mesa estão 25 exemplares de 25 livros que eu já publiquei. Outros Dizeres, que é em verso, Perfis da Resistência, que são artigos, O Risco e o Laço, que são contos para ilustrar os 16 odus dos mistérios de Ifá. Eu pegaria os 3 primeiros, da década de 80. O Vocabulário da Paixão, o meu primeiro livro de verso, A Linguagem do Candomblé, que é a minha dissertação de mestrado, e o Jubileu de Pérola do tempo que eu fui diretor da Faculdade de Filosofia, comemorei os 30 anos de fundação da faculdade. É uma publicação raríssima, poucas pessoas têm. Itã dos Mais Velhos é o livro de contos com o qual eu ganhei o prêmio da Academia de Letras da Bahia. Meus prêmios são muito modestos. Esses 2 livros, Itã dos Mais Velhos e Itã de Boca ao Ouvido, têm uma história interessante. A professora Raimunda de Alencar coordenava um programa de idosos na UESC e a professora Valéria Amin coordenava um programa para crianças. E os velhos, os idosos, ilustraram o Itã dos Mais Velhos e as crianças ilustraram o Itã de Boca Ouvida. Depois eu senti necessidade, porque muita gente me perguntava o que era Itã, e eu sou produtor de Itã, aí eu escrevi a Fala do Santo, que é um conjunto de Itãs. O que são Itãs? Em Nagô, a palavra Itã quer dizer história, qualquer história. Principalmente as histórias do sistema oracular, do sistema de consulta ao orixá Orumilá, praticado pelos babalaús em África. Aqui vem um livro que eu acho interessante, Verso Reverso. É um livro de verso. Ele é um livro que, quando chega na metade, precisa virar ao contrário. Entende? Ilustrado por mim e por Osmundinho Teixeira. Da Porteira para Fora. Talvez seja o livro que as pessoas mais gostaram até hoje. São vários artigos resultantes dos meus encontros em seminários, mesa redonda, palestras, aulas, não só aqui na região, mas pelo Brasil afora. Este outro livro, Memórias do Feminino do Candomblé, eu tive a necessidade de explicar como é que o feminino é vivenciado no Candomblé. E, a princípio, este livro seria um artigo, mas o artigo ficou tão popudo que virou um livro. E é um livro ilustrado com fotografias tiradas pelo próprio povo do terreiro. O formato é diferente, foi um livro trabalhado por Alencar, na UESC. Aqui está um dos meus preferidos, A Sombra no Espelho, é um romance. A história de um personagem chamado Marcelo. E eu tenho uma série de publicações de dizeres, que são 5 livros. Novos Dizeres, vejam bem. Dizeres esparsos, vem mais dizeres. Dizeres do avesso, dizeres avulsos, e o que encerra a série, Outros Dizeres, lançado no final de 2024. Bom, estamos aqui no meu local de trabalho. Aparentemente é uma biblioteca. Esses livros foram aquinhoados desde minha tenra idade. Eu comecei a juntar livros. Eu era meninote. Como foi que a coisa aconteceu? A nossa casa no Pontal dava fundo para uma outra casa que era virada para o mar, que pertencia à minha avó Idalina. E era uma casa alugada para veraneio. E um dia, minha avó Idalina chegou lá em casa com ares cansados e disse, mas Maria era minha mãe,
estou tão cansado de limpar a casa que os veranistas deixaram em petição de miséria. Não tiveram o que fazer, deixaram um caixote de livros. Eu já ordenei a Júlia faxineira que bote na porta para o caminhão do lixo, para o carro do lixo levar. Eu saltei do tamborete e saí correndo para a casa de minha avó Idalina, encontrei Dona Júlia. Não bote os livros no lixo não, que eu quero todos para mim. E trouxe para minha casa, e aí estava começando a minha biblioteca. E ainda tem esses livros por aqui guardados, claro. Aqui eu tenho livros autografados de várias pessoas. Todos esses livros estão catalogados, inclusive registrados no computador. Aqui a literatura brasileira, não é? Ocupando esse espaço todo de literatura brasileira. Quando eu quero africanidades, eu me volto para o lado de cá. Todos esses livros estão... Livros raríssimos que eu tenho aqui. Ah, olha uma obra rara, em inglês. Ifá Divination, de William Berscombe. Aqui, livro de Pierre Véger. Ah, tenho vários livros. O Candomblé da Barroquinha, olha para isto, de Renato da Silveira. São obras primas do conhecimento. Olhe para aqui. Gilberto Freire, Casagrande Senzala. Ah, esses livros me orgulham de possuí-los, de tê-los comigo. Então, ali é literatura estrangeira. Aqui a seção de dicionário. Aqui meus LP. Aqui minhas músicas prediletas. Olha para isso. Maravilha. Aqui é o meu avião, meu transatlântico, por onde eu viajo pelo mundo. E se você abrir esta porta atrás de você, você vai encontrar as músicas clássicas da produção universal. De alto a baixo só tem música clássica. Beethoven, Chopin e por aí lá vai. Tá bom? E é nesse computador que hoje eu produzo minhas obras. O que mais eu poderia mostrar a vocês? Ah, muita coisa de memória. Se você abrir uma porta dessa aqui, aqui estão guardadas várias coisas extraordinárias que me presenteiam de produção de dissertação, de mestrado, tese de mestrado, nos originais, que eu faço questão de ter comigo. Quem visita todo dia esses livros, essas produções, é Tigrinho. Olha ele lá, olha. Olha onde ele está. Eu sou membro fundador da Alita. Como é que a Alita surgiu? Uma ideia de Ciro de Matos. Chamou a mim, chamou Bandeira, Sônia Maron, e trocou umas ideias da vontade de criar uma academia de letras de Itabuna. Nos reunimos na FIC, onde ele era presidente, diretor, coordenador da FIC. Aí vamos convidar outras pessoas. Aí convidamos outras pessoas para uma segunda reunião. E convidamos para uma terceira reunião. E fizemos uma quarta reunião e fundamos a Alita. Um prazer enorme de participar daquele grupo de pessoas maravilhosas, pessoas de pensamento evoluído, de pensamento crítico, cujo desejo é ver a sociedade grapiúna melhorando. E por causa disso, às vezes, nós sofremos muito. Às vezes, certas lutas são inglórias, certas batalhas são perdidas, porque é lutar contra um imaginário que está instituído aí, dominando tudo, a sociedade mais ampla, que não está muito preocupada com a arte, nem com a espiritualidade, nem com a elevação da cultura local, né? Nosso povo, do qual eu faço parte, eu não posso esquecer disso. O nosso povo é um povo que se contenta com o cotidiano lhe basta. Esse cotidiano de acordar, escovar dente, tomar café, ir para o trabalho, voltar, almoçar, ir para o trabalho, voltar.
assistir o futebol e depois de dormir fazer filho. Então, isso para nós é muito pouco, a vida não pode se resumir nisso. Além do cotidiano, nós temos que ter em mente a eterna lembrança de que a humanidade, em sua saga na face da Terra, desde as cavernas até hoje, pôde construir 3 grandes blocos de conhecimento: a ciência, a arte e a religião. Então, se nós não caminharmos para desenvolver atividades resultantes desses 3 blocos enormes do conhecimento, nós vamos viver apenas do cotidiano. E o cotidiano é massacrante, tira a nossa humanidade, nos reduz à expressão mais simples só do corpo. Então, a Alita é uma instituição que visa alcançar a construção desse conhecimento, né? Principalmente pela via da arte literária. Isso nos proporciona a oportunidade de nos encontrarmos realizando vários eventos de natureza artística. E isso faz com que o nosso espírito se ilumine, nós nos tornemos pessoas melhores, com o senso crítico de saber o que é bom e o que é ruim para a sociedade do nosso tempo. Sou muito feliz porque quando me lembro que pertenço à Alita. Eu tenho algumas aspirações de ações e atitudes que eu realizei que permanecessem, fossem levadas para frente. Uma delas é o terreiro, porque o terreiro engloba uma herança que vem desde os tempos da escravidão, quando a sacerdotisa da Oxum, chamada Mejigã, capturada em África, foi feita escrava no engenho de Santana, em Ilhéus. Ela teve uma filha chamada Maria Figueiredo, ainda no tempo do cativeiro. Maria Figueiredo se casou, depois de liberta, com Antônio do Carmo, e esse casal teve 6 filhos. Um dos filhos se chamou Ulisses. Ulisses se casou com Hermosa, e este casal teve 23 filhos. Entre os filhos, uma filha se chamou Maria do Carmo, e Maria do Carmo era minha mãe e continua sendo. Pois bem, esse povo todo herdou de Mejigã uma cultura, um modo prático de exercer a espiritualidade do ponto de vista da africanidade. E todos eles ansiavam concretizar um dito dela, que ela dizia que Oxum veio de África para o Brasil com ela, para que no Brasil, no sul da Bahia, fosse fundada uma casa de Ijexá. Então, em todas essas gerações, uma pessoa era escolhida para ser, vamos dizer assim, o repositório do segredo, do saber, da prática. Ainda no ventre de minha mãe, ela estava com 3 meses de gravidez, e eu fui escolhido para fundar esta bendita casa. Eu não consegui escapar dessa destinação. E hoje estou quites, fundei a casa no dia 5 de setembro de 1975, mas para fazer isso eu precisei me submeter a diversos rituais de iniciação. Então eu gostaria que esta casa, que não é minha, ela sobrevivesse à minha partida para o outro mundo e varasse aí os tempos como um foco de resistência, principalmente por isso, foco de resistência. Outra coisa que eu gostaria que sobrevivesse à minha ida, a minha obra, se não ela toda, mas pelo menos alguns volumes, mas pelo menos as viagens de Orixalá, a linguagem do candomblé, né? A sombra no espelho, alguns livros meus, eu selecionaria pelo menos, no mínimo, uns 5, eles merecem sobreviver. Que foram obras produzidas com muito esforço, com muito padecimento, com muito esmero, com muito cuidado e com muito preparo.